Fala pessoal, muito boa tarde aí, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise especial. No dia de hoje falaremos aí sobre as ações de BPAC, Banco BTG aí. Lembrando que a análise especial a gente aborda aí gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, passa por todos os tempos gráficos aí, todos os períodos e muito provavelmente acaba atendendo aí caso você queira, né, tenha interesse em relação ao BPAC, acaba atendendo aí a sua demanda também, né? Para quem está posicionado, para quem deseja abrir posição, enfim, a gente vai comentar aí no detalhe, tá bom? Antes de mais nada, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e bora lá então. Deixa eu colocar aqui já na tela. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, por gentileza, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Em termos de gráfico anual, pessoal, a gente não tem muito histórico. O papel teve seu IPO ali em 2017, tá? E desde então a gente teve aí basicamente 7 anos aqui, tá? 7 para 8 anos dentro desse histórico, tá? E o que a gente pode perceber aí é que um papel que vem apresentando uma belíssima tendência de alta. A gente teve um retorno do preço aqui em 2020 com a pandemia, devolvendo quase todo o ano anterior, mas por conta da pandemia, né? Depois conseguiu ainda fechar no positivo, se recuperar. Da mínima para máxima naquele ano foram 270%, bem relevante, né? O ano passado deixou aqui uma reversão de topinho que tinha sido apresentado, olha só que interessante. Vinha para apresentar um início de movimento de correção, e aí o ano passado já deixou essa reversão. Esse ano tem uma expectativa de poder ter uma nova superação de máxima, e o ano que vem mais uma, com essa reversão de topo aqui que foi apresentada. Não necessariamente os 2 anos serão de alta, mas ter uma superação de máxima aí, tá? Então, vejo com bons olhos aí uma posição de longuíssimo prazo aqui em BPAC neste momento, inclusive, tá? Daria para abrir posição neste momento, deixar até um stop já abaixo da mínima desse ano mesmo, tá? A gente está falando aí de um stop de praticamente aí vai 20%, tá? Tentando pegar aí rompimento de máxima histórica e continuidade de movimento. Esse ano já teve por 10 centavos superação de máxima histórica, então seria novamente esperar a máxima desse ano aqui, tá? Então, aqui não tem muito o que falar para quem está posicionado. Com certeza vale a pena manter a posição aqui, tá? Enquanto não tiver nenhuma nova sinalização negativa, faz sentido aí ficar posicionado, tá bom? Em termos de gráfico quadrimestral, a gente teve aqui um retorno do preço à média, que foi aquele ameaço, vamos dizer assim, de topo sendo apresentado no gráfico anual, testou a região da média e apresentou uma forte valorização na sequência, tá? A gente viu aí o banco apresentando altas de praticamente 115%, 120% ali. Apresentou um candle de correção, teve nova perda de mínima por aqui, mas já está conseguindo se recuperar. O gráfico mensal está ficando bonito, está aqui do lado, a gente vai ver no detalhe já já. Tá? Então, faz sentido, se por acaso tinha alguém posicionado aí em termos de gráfico quadrimestral, faz sentido ainda manter a posição, se não pulou fora aqui nessa perda de mínima, tá? Tá bem interessante aqui ainda o ativo, tá? A tendência de alta aqui bem definida tecnicamente, tá? Então dentro de uma tendência de alta, perdendo essa mínima, mas ainda podendo dar sequência aqui no movimento, tá? Então não vejo aí possibilidade de saída para quem já está posicionado. E em termos de compra, falando de gráfico quadrimestral, eu olharia aqui para o gráfico mensal, que fica mais legal até da gente começar a comentar mais a respeito. Abriu sinalização de fundo aqui esse mês, tá? Então abriu uma nova sinalização de compra, de médio a longo prazo. Então a gente está falando aí de gráfico mensal, poder ficar posicionado aí de 6 a 10 meses, tá? Dentro da posição. Então abriu uma sinalização de fundo, expectativa de poder vir aí para testar e romper a máxima histórica, que a gente comentou aí nos R$38,22, seria aqui a máxima histórica, tá? Então tá dentro de um viés positivo. Se confirmar pivô de alta aqui, a gente... Opa, peguei o errado aqui, peraí. Aqui, pronto, Fibonacci, projeção de Fibonacci. Se vier para confirmar o pivô de alta por aqui, a gente teria alvo lá nos R$49,15, e sendo um pouco mais otimista aí, a região dos R$57,45. Então, um viés bem positivo aí, de poder vir para romper essa região e poder ainda buscar esses alvos mencionados. Então, para quem está de fora, ainda abre a possibilidade de compra, apesar de ter passado um pouquinho aí, visando ficar posicionado por um período maior aí, por alguns meses,
faz sentido ainda executar essa entrada aí na ponta compradora. Seria um stop aqui basicamente de 15%, e se a gente levar em consideração aí no sentido de um 2 para 1, a gente está falando de poder buscar a região dos R$ 45,50, então seria um stop de 15 para tentar levar 30, lembrando que a projeção aqui que a gente tinha acabado de visualizar, né, deixa um alvo nos 49, ou seja, daria para tentar buscar facilmente aqui, em termos de projeção de FIBO, daria para tentar buscar facilmente esse alvo inicial aí do 2 para 1, tá? Então eu vejo com bons olhos aqui a possibilidade de uma compra em VPAC, visando aí ficar posicionado por alguns meses, tá? Tá bem interessante mesmo para quem já está posicionado, dá para deixar o stop de proteção na mesma região, só anula a tendência de alta, pessoal, se voltar para baixo deste fundo. Tá? Então, se voltar aí para baixo dos R$ 29,67, anula a tendência de alta aqui. E se perder o outro fundo um pouquinho mais abaixo, nos 28,30, tá? Tá um pouquinho mais abaixo mesmo, aumentaria aí a probabilidade de uma correção maior, aí falando de prazo ainda maior, tá? Mas neste momento a probabilidade é menor disso acontecer. É claro que a gente está trabalhando aqui com renda variável, existe essa possibilidade, ela não é nula, tá? Ela não é zero, mas neste momento ela está mais próxima, vamos dizer assim, do zero, tá? Então, expectativa muito boa de poder ter algo mais para cima aqui. Em termos de tempo, se a gente pegar na máxima até a correção, a gente poderia ter aí 4 para 5 meses dentro do movimento de alta. Se a gente já considerar esse cara como um de alta e esse segundo, então a gente teria aí pelo menos mais 2 a 3 meses podendo acelerar o movimento por aqui, tá? Então, faz bastante sentido, tecnicamente falando, a possibilidade da compra. Eu estou falando de forma bem positiva, porque realmente aí tá bonito, mas, mais uma vez, é renda variável, então precisa trabalhar com stop de proteção. A gente está falando aí de um stop de 15%, então coloque um capital que, caso dê errado, esses 15% não te machuque, tá bom? Então, por exemplo, se a gente estiver falando aí de R$ 10.000 na posição, seria um stop de R$ 1.500. Se esse stop estiver ok para você, dentro desse valor financeiro, por exemplo, ok, existe a possibilidade de você entrar com esse capital. Não, Kaique, R$ 1.500 é muita coisa para mim, então diminui aí o percentual alocado dentro dessa operação, tá bom? Falando de gráfico semanal, de curto a médio prazo, a gente está tendo aqui uma movimentação bem interessante, tá? Por quê? Porque o papel estava com bastante dificuldade aqui para subir, para voltar para cima dos R$ 33, ameaçou aqui uma sinalização de topo, abrindo até com um gapzinho de baixa, que poderia ir dar sequência no movimento de baixa, tá? Que já vinha sendo apresentado, mas na mesma semana conseguiu reverter essa semana em questão. Então tá muito bonito mesmo, tá? Para quem tem interesse em compra de gráfico semanal, a primeira possibilidade seria já na superação de máxima na semana que vem. Então, se superar a máxima que por enquanto está trabalhando aí nos R$ 34,95, seria uma possibilidade de compra ali, independente se for na segunda, terça, enfim, o dia que for ali da semana que vem. Outra possibilidade é, de repente, aguardar por um candle de correção aqui, um dojizinho, se ele deixar um doji por aqui, e executar a compra na sequência, tá? Também seria uma possibilidade, tá bom? Qual que seria uma terceira alternativa aí, falando de gráfico semanal, com um risco-retorno mais interessante, já que o risco dessa aqui ficaria bem grande, né? De 12% praticamente, muito próximo ali do gráfico mensal. Descer para o gráfico diário, então aguardar aí por uma correção no diário, uma sinalização de alta, um fundo ascendente, por exemplo, próximo das médias, seria uma possibilidade aí de executar essa compra, joga um stop um pouquinho maior aí, talvez na volatilidade aqui, e tenta levar pelo gráfico semanal, tá? Essa alternativa também, tá bom? Então vale a pena ficar atento. E aí, já falando de curto prazo, swing trade, o ideal seria aqui aguardar uma correçãozinha, preferencialmente acima dos R$ 33, que era aquela região que não conseguia retornar. Se conseguir ficar acima dos 34, melhor ainda, tá? Acima da média móvel de 200 aí, ficaria ainda mais interessante, um sinalzinho de fundo ou um pivôzinho de alta, se ficar mais lateral aqui, abriria a possibilidade aí de compra de swing trade, tá? Infelizmente aí eu comprei aqui no rompimento dos 33, acabou que tomei esse gap aqui, foi na segunda-feira, e o papel conseguiu se recuperar, mas acabei sendo estopado e não deu mais entrada aqui, tecnicamente falando. Infelizmente não consegui voltar para dentro do papel. Então, vou ficar muito atento aí realmente para essa possível lateralização ou um possível retorno do preço aí à média, podendo gerar um novo sinal de alta na sequência, tá? Então, ficaria aí interessado nessa comprinha de swing trade mais próximo desses níveis, 34 preferencialmente ou ainda acima dos 33. Se voltar para baixo desse nível de preço, aí eu já desconsideraria essa tentativa de compra aí de swing trade, tá bom? Então, de forma geral, resumindo, pessoal, um ativo aí tecnicamente bem alinhado para cima, gerando sinal de compra no mensal, semanal gerou a reversão,
O diário, depois de uma correção ali, pode gerar nova oportunidade de compra, tanto de curto quanto de médio prazo. Então vale a pena aí, tomar esse risco, vamos dizer assim, tá? No ativo aí, lembrando que o setor financeiro está bem bonitinho também, com um sinalzinho bonito ali de gráfico semanal também, o IFNC. Então, esse é um dos ativos aí interessante neste momento aqui para ser trabalhado aí, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma para quem está posicionado, para quem deseja abrir aí posição de compra ou aí de repente estava pensando em vender, pode ser que não seja o momento ideal aí, tecnicamente falando, tá bom? Então, espero que de alguma forma tenha ajudado aí vocês. Lembrando, deixa aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Esse é um vídeo que a gente faz exclusivo com maior frequência para os membros do canal, portanto, fica aqui o meu convite para você se tornar membro e não só assistir essas análises especiais de outros ativos, mas também ter acesso aí ao vídeo de oportunidades de swing trade para a semana, ao vídeo de radar da semana, que são divulgados aqui dentro do canal para os membros todos os finais de semana, tá bom? Isso pode, de repente, acabar te ajudando também, ok? Um abraço aí para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto. Até mais.